Ele sabe onde eles estão indo, que a pessoa se encontrando na escuridão do espaço não vai se sentir perdida. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos a mais um Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal. E semana passada completamos a marca aí de 300 vídeos gravados, então já fiz um agradecimento no vídeo que foi do Ted Lasso. Então também muito interessante poder falar de temas de abertura, que é uma coisa que eu fazia bem lá no início do canal e eu parei de fazer durante um tempo porque eram uns vídeos que não estavam gerando muitos views assim. Mas é interessante como às vezes muitas músicas que são feitas para certos seriados ou filmes, né, eles têm uma conexão com a obra que eles estão retratando. E muitas vezes, né, que nem a Iris do Google Dolls, né, são músicas escritas especialmente para aquele filme, para aquele seriado que os artistas foram convidados para trabalhar, assim. Então é bem interessante. E Ted Lasso também é um exemplo desses que eu acabei de falar. E essa semana a reflexão vai ser bem curtinha, porque tem um fenômeno aqui em Porto Alegre, não sei se isso acontece no resto do Brasil, mas um dia tá 32 graus, no outro dia tá 12. E essa mudança de temperatura extrema acaba afetando a saúde de muita gente, incluindo aquele que vos fala. Então a reflexão de hoje não vai ser no carro e ela vai ser simplesmente para dizer: cuidem da sua saúde, né? Entendam quando é a hora de descansar. Então após gravar esse vídeo, eu vou editar e descansar. Então eu acho que assim, a gente tem que entender também quais são os nossos limites, né? Então, como eu já falei em alguns outros vídeos, né? E também já me perguntaram em algumas reflexões sobre a minha rotina, né? Então eu acho que às vezes a gente se esforça demais e a gente tem que reconhecer quando é que é a hora de parar e descansar. Então eu vou analisar a letra também da semana, né? A letra que ganhou a enquete semanal, que também foi posta bem no final da semana, mas a música vencedora foi Subway to Venus. Então essa é a música que a gente vai analisar antes de eu poder ir dormir. Subway to Venus é um som que pra mim ele já remete a um Chili Peppers ganhando identidade, assim, né? A gente tá fazendo esse ciclo de análise das músicas, né? E aí no Mother's Milk eu já vejo a banda muito mais segura, muito mais madura. Musicalmente eles já estão aí num ponto muito excelente, de muita qualidade, mas eu ainda percebo o Anthony com uma certa insegurança em relação às suas habilidades, assim. Eu vejo pelo jeito que ele canta os vocais, ainda é aquela coisa muito referenciada nos anos 80, e ele ainda não tinha descoberto ali a sua individualidade, né? A sua identificação, a sua marca característica como vocalista. E eu acho que a partir do Mother's Milk ele já começa a se sentir um pouquinho cada vez mais seguro, e a gente tem o Anthony que a gente conhece hoje. No verso 1 ele diz então: Step right up and listen please, you're gonna get it with the greatest ease. Well, everybody's a get around, all aboard the underground. Então é interessante porque assim, né, Subway to Venus. Venus, né, ou seja, o metrô, né, o underground, né, Subway é o metrô que vai por debaixo da terra, to Venus é para Vênus, né. Vênus é o planeta conhecido como a marca do feminino, né, essa é a analogia, né. Os homens são associados a Marte, o deus da guerra, e Venus, né, são as mulheres associadas a paixão, amor e emoções, né? Então, será que ele tá fazendo uma conexão com o amor? Será que isso é um trocadilho malicioso, bem bem início da carreira dos Chili Peppers, né? Chegar pelo subterrâneo até Vênus, né? Então, dá pra entender também um trocadilho bem direto, bem malicioso, de duplo sentido, mas, por enquanto, eu ainda não consigo decifrar, né? Então, ele tá dizendo assim, né? Step right up and listen. Então, step right up é a ideia de se manifestar, né? Step right up é também a ideia de assume a tua posição, assume o teu lugar and listen please. E aí, escuta, por favor. You're gonna get it with the greatest of ease. Você vai entender com um dos melhores, com a melhor das maiores facilidade, né? Ou com uma grande facilidade você vai entender o que eu quero te falar. É isso. Well, everybody get around, né? Então, bem, todos se reúnam. All aboard the underground. Então, todos dentro do underground, né? Underground é o jeito inglês de se falar subway ou falar metrô, mas não deixa de ser o trem que vai por debaixo da terra, né? Então, ele está dizendo, todos entrem nesse trem que vai por debaixo da terra. You gotta get in before you get out. Getting out, what it gonna be about? Well, if you find that you are blind, open up your bashful mind. Pode ser, aqui eu vou chutar, mas eu vou deixar a gente traduzir um pouquinho mais a letra. Mas pode ter a ver com o uso de substâncias, mas vamos lá. You gotta get in before you get out, né? Então, você tem que entrar dentro antes de poder sair. É meio literal, mas eu acho que tem essa ideia de
uma viagem psicodélica, um uso de substâncias, né? Você tem que entrar, talvez... e o Subway, né? Pode ser essa ideia também de... algo que vai por debaixo da terra. Aqui eu tô fazendo uma conexão meio longe, né? Eu disse que eu ia falar depois, mas já vamos falar agora. O Subway pode ser essa ideia de o que anda por debaixo da terra, né? E essas linhas que andam por debaixo da terra podem ser as linhas intravenosas, né? O nosso sistema circulatório, nossas veias, nossas artérias, né? Então elas, o papel de transporte de substâncias pelo sangue passa pela nossa corrente sanguínea, né? Então tem uma conexão e uma analogia com uma linha de trem, de metrô. A ideia é de que quando finalmente a substância atinge os nossos neurotransmissores, eles saem, né? Então eles entram pelo metrô, que é a nossa corrente sanguínea, e saem nos neurotransmissores para causar o efeito de substância, o efeito alucinógeno pode ser, né? Getting out, what it gonna be about, né? Então assim que você sair, sobre o que vai se tratar, né? Qual vai ser o assunto? Well, if you find that you're blind, open up your bashful mind. Então, bem, se você descobrir que você está cego, abra a sua cabeça, que deve ser... O bash é a ideia de bater, martelar, assim, algo que toma uma pancada, né? Então, a sua cabeça que é batível, a sua cabeça que precisa tomar umas porradas, né? Então talvez uma pessoa aí com a mente bem fechada, e aí ele já tá dizendo, né? Bashful é a ideia de que essa pessoa merece tomar umas pancadas na cabeça, né? Let my band step inside, take you on a cosmic ride. Let my band step inside, take you on a cosmic ride. Repete 2 vezes. Então, deixa a minha banda entrar, né? Deixa a minha banda dar um passo adentro e te levar numa jornada cósmica, né? Olha só, interessante. Então, talvez os Chili Peppers são essas substâncias que abrem a mente das pessoas. E aí, no início Claro, durante toda a carreira dos Chili Peppers teve essa mensagem, né, de amor e aceitação, mas eu imagino que, pelo que a gente já traduziu do início da carreira deles, tem várias letras que o Anthony fala justamente sobre isso, né? Se tu não entende que é sobre... sei lá, igualdade ou o que seja, tu merece tomar umas porradas. Assim, já tinha outras vezes que a gente traduziu que tinha esse lado, né? Que isso aqui é o que? Início final dos anos 80, né? Então, para ver como as coisas são cíclicas, hoje em dia a gente tem a mesma coisa, né? Se tu não é do lado do bem, tu tem que apanhar e tu tem que sofrer as consequências por não ser tão bom quanto nós da ideologia da bondade. Então, as coisas sempre acabam se retomando, né? E aí ele tá dizendo que with honest sounds I'll paint your brain, for in this song I do proclaim that once aboard this moving train I'll do my best to ease your pain. Então, talvez seja que a analogia que eu fiz ali com a corrente sanguínea não deixa de ser as ondas dos Chili Peppers entrando no inconsciente das pessoas, né? As ondas da música deles entrando pelos caminhos aí, né? Inconscientes que a gente tem para causar um prazer no usuário da música deles. Não deixa de ser uma analogia também, né? Então, com sons honestos, eu vou pintar o seu cérebro, porque nesse som eu proclamo que assim que você entrar nesse trem em movimento, eu vou fazer o melhor que eu posso para ir apaziguar a sua dor, né? Então, né? Achar conforto na música também é uma temática, né, existencial, assim, algo que muita gente faz desde o início da música, né? Então, os Chili Peppers são uma das formas que isso é comprovado, né? Tem milhões de fãs desde o início da carreira da banda, então eles sabem aí que desde o início eles têm uma legião de pessoas que eles realmente, né, comprovadamente, eles conseguem ajudar as pessoas com a sua música, né? Então aqui nada de errado, né? Slinky as my speech may be, on this trip you ride for free. As we leave, I'll trade us spots where outer space is not so dark. Interessante, né? Então, slinky as my speech may be, né? Slink é a ideia da mola, né? Essa seria a tradução de mola, mas slinky é algo que é enrolado. Então, né? Enrolado como o meu discurso possa ser, nessa viagem você vai andar de graça. Mais ou menos, né? Tem que comprar a música, né? Ou talvez escutar no rádio, e talvez seja de graça, mas, né? Principalmente nessa época que se tu quisesse escutar uma música que tu gosta, teria que comprar. Mas tudo bem, vamos seguir a analogia, né? Mas aí já entra, né? O lance californiano, né? Enfim, nessa viagem você vai andar de graça. As we leave, I'll trade us spots, whether outer space is not so dark. Então, quando nós estivermos de partida, eu vou trocar de lugar com você. Né? I'll trade us spots. Eu vou fazer a troca dos lugares, pode ser também, né? Onde o espaço sideral, né? O espaço externo não é tão escuro, né? Então, interessante, né? Então, essa ideia de que ele, como piloto ou como uma pessoa que tem controle dessa viagem, vai oferecer para a pessoa aí uma amostra, ou ele tem tanto controle dessa viagem
Ele sabe onde eles estão indo, que a pessoa se encontrando na escuridão do espaço não vai se sentir perdida. This axis both us love you see comes and goes so easily, né? Então aqui ele tá fazendo uma referência a quem? Senhor Jimi Hendrix, né? This axis, ou esse eixo, né? Tão ousado quanto o amor, você vem e vai tão facilmente, né? Você percebe que vem e vai tão facilmente. Quer saber o que significa Access Bodas Love? Já foi traduzido no canal, então já tem esse vídeo aí. Mas é uma música e um disco do Jimi Hendrix. Space is king or so I sing a subway to Venus. Então o espaço é o rei ou é apenas isso que eu canto, né? Um trem ou aí um underground, um metrô para Vênus. Então não deixa de ser também essa ideia de que o Deep Purple tinha lá Space Trucking, né? Então a temática de músicas de rock com temática espacial é algo que se permeia desde a invenção do rock, né? Tanto é que o rock nasceu, né? Ou estava em auge na corrida espacial, né? No auge da corrida espacial, pouso da Lua e tudo mais. Muitos artistas usam temáticas espaciais justamente por essa ligação que tinha, porque eram duas coisas que estavam ferverando ali, né? Efervescendo ao mesmo tempo. Então ele tá dizendo, né, que se o espaço é o rei e é assim que eu canto, esse metrô aí para Vênus pode ser também a ideia de entrar em conexão com as suas próprias emoções, né? Já que Vênus representa o feminino, que representa as emoções, ter um metrô que te faça chegar ao teu momento mais íntimo também pode ser uma boa opção, assim, né? Uma boa opção de tradução ou de entendimento dessa letra. E aí no verso 13 ele diz: Once aboard and feeling smooth, like a liquid you will ooze into a state of mind that soothes. Então essa aqui é dificilzinha, né? E minha pronúncia não tá das melhores hoje, mas vamos lá, né? I'll be my guest inside my grove. Então, será que é grove ou será que é groove? Agora eu não sei, mas os dois fazem sentidos diferentes. Vamos lá. Então, já quando você estiver dentro e se sentindo tranquilo, né? Suave, smooth é suave. Like a liquid you will ooze. Então, como um líquido, você vai... O ooze é aquela substância meio gosmenta, assim, né? Me lembra do quem é dos anos 90 aí, tinha aquele filme das Tartarugas Ninjas, que era O Segredo de Oz, né? Que era o líquido ali que ficava... O líquido que ficava a substância que transformou as Tartarugas Ninja em seres pensantes, né? Que cresceram além de ser o animal, assim, né? Então... O uso também pode ser aquela substância que fica naquelas lâmpadas meio psicodélicas, sabe? Aquela que tu acende e fica uma gelatina meio... Uso pode ser uma gelatina, pode ser algo gelatinoso, pronto. Into a state of mind that soothes. Então, em um estado mental que te conforta, né? E essa palavra aqui, do jeito que eu tô hoje, não é fácil de falar, né? Soothes. O TH ali bem no final complica. Be my guest inside my grove, né? Então aqui eu imagino que na letra que eu peguei não tá mal traduzido porque groove vai rimar com todas essas outras palavras, mas grove não rima, né? Então talvez escreveram errado, mas ele tá dizendo assim, né? Seja o meu hóspede dentro da minha caverna ou seja o meu hóspede, né? Se ele falou groove, seja o meu hóspede dentro do meu embalo. Então os dois também podem fazer sentido porque a caverna, lá remetendo a Platão e todo o resto, é essa ideia de atingir, né? E entrar no seu inconsciente. Então ele tá dizendo, cause what I got to give to you, it's gonna make you wanna boogaloo. I'll make you wiggle like a wiggly worm, cause you deserve to wiggle and squirm. Então, curioso, né? E aqui ele já se perde todo porque não faz sentido nenhum com o resto da música. Mas vamos lá. Cause what I got to give to you, porque eu tenho para te dar. Isso é aquele outro som, né? What I got, you gotta give it to your mama. What I got, you gotta give. Será que nasceu aqui? Ou será que essa música é do mesmo disco? It's gonna make you wanna boogaloo, né? Então, o que eu tenho para te dar vai fazer com que você tenha vontade de boogaloo, né? Boogaloo é a ideia de balançar, né? I'll make you wiggle like a wiggly worm. Eu vou fazer você tremer. Wiggle é agitar, né? Também é balançar, né? Eu vou fazer você balançar como uma minhoca que balança, né? Ou uma minhoca balançante, né? Que é a ideia de... Também, já que eu falei gelatina, né? É aquelas minhoquinhas aquelas balas, né? Aquele doce, minhoquinha meio de gelatina, assim, né? Cause you deserve to wiggle and squirm. Porque você merece, né, sacudir. Aqui o squirm é o sacudir e o wiggle é o balançar, né? Mas são tudo variantes da mesma temática. Life's too short to be in a hole, so bust into your funkiest stroll. Então a vida é curta demais para ficar dentro de um buraco.
Então, bust, né? A ideia de bust é a ideia de estourar, né? É a ideia de fazer um movimento drástico, né? Então, não é burst de explodir, mas é bust da ideia de... Bust também pode ser prender alguém, né? Então, quando tu diz... E bust pode ser falhar. É uma palavra que tem várias conotações, né? Então, assim, o AC/DC tem aquela música em um disco, Rock or Bust, né? Então, ou dá certo ou dá errado. O bust é o dá errado, né? Bust pode ser quebrar a banca, quando tu aposta demais e perde. Bust é a ideia de ser pego, né? Então, quando um policial prende alguém é o bust, né? O busted foi apreendido, mas bust into your funkiest show é a ideia de se põe nessa posição ou toma ação para ficar na sua caminhada mais funkeada, né? Ou seja, a sua caminhada que tiver mais embalo. E aí na ponte do som ele repete várias coisas que a gente já traduziu, né? Então ele faz aí um mix, ele faz mix de várias frases que ele já tinha dito antes, mas aí ele diz aqui, well, take your body, shake it around and do the dog on the ground, and if I can make you dance, I guess I'll just have to make you piss your pants. Não faz sentido nenhum, mas vamos lá, né? Então, pegue o seu corpo e sacuda-o por todos os lados, né? Shake it around, né? Então, sacode o teu corpo, é isso que ele tá dizendo, né? And do the dog on the ground. E faça o cachorro no chão. And if I can make you dance, I guess I'll just have to make you piss your pants. Então, se eu não puder fazer com que você dance, eu acredito que eu vou ter que fazer você fazer xixi nas calças, né? Então, a ideia de... O fazer xixi nas calças é porque ele vai assustar a pessoa, né? Então, ou se a gente usar essa metáfora das substâncias, é porque ele vai deixar a pessoa aí tão fora do controle, ou fora da realidade, que essa pessoa vai acabar perdendo o controle das suas funções corporais, né? Então pode ser isso também. Ou a ideia de, né? Vai rir tanto, né? Então tem várias conotações, assim, né? A ideia de perder o controle, de que o cara vai fazer xixi na calça, também tem essa ideia de perder o controle. Então pode ser também uma analogia com a substância, né? Da música dele ser uma analogia a uma substância que altera tanto as funções corporais que esse cara perde o controle da própria bexiga. Pode ser também, né? Mas tem toda essa conotação, assim, de acho que simplesmente se deixar levar pelo embalo da música, né? E aí entrar nesse trem que leva para Vênus, eu acredito que seja essa última opção que eu dei, assim, que ele vai se conectar com as emoções e talvez até por isso, né? Então, ao se conectar com as emoções, a pessoa tem acesso a diferentes sentidos, e aí ele pode tanto dançar de felicidade, como ele pode aí perder o controle urinário e aí acabar se desesperando também. Pode ser essa uma das opções, né? Mas então essa foi Subway to Venus. Espero aí semana que vem tá melhor pra gente poder voltar à nossa rotina de reflexões e traduções e um pouquinho mais de animação na hora de traduzir uma música. Mas essa então foi Subway to Venus. Tem um entendimento melhor desse som, quer pedir uma música para um próximo episódio, deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.